Muito bom dia a todos. Neste sábado 19 de dezembro de 2020, nós nos alegramos em Deus por estarmos novamente aqui com vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, para nós falarmos do tempo da época e procurar contextualizar isso junto à palavra de Deus. Como já disse, 19 de dezembro, faltando poucos dias para a celebração do Natal, em termos humanos, porque não foi nessa data que Jesus realmente veio ao mundo, que Jesus realmente nasceu, mas nessa data instituída, comercialmente falando, essa data é uma data que evoca luzes, evoca congraçamento, evoca família, apoio familiar, evoca fraternidade, evoca o amor. Época de luzes, época de luzes. As pessoas gostam de enfeitar suas casas com árvores de Natal e com luzes, né? Com aqueles. Antigamente se chamava pisca-luzes, pisca-pisca, né? Hoje em dia eu já não sei mais como é que chama isso, mas são luzes que as pessoas normalmente gostavam de colocar nas árvores de Natal. Depois, essas luzes foram, digamos assim, exportadas, né? Foram exportadas para as janelas das casas, dos apartamentos, foram exportadas para as portarias dos prédios, entrada das casas, por ruas. Essas luzes foram exportadas até mesmo como eventos em comemoração ao Natal, com cantatas. Tudo é belo, não é? É uma época muito bonita. Lá no Rio de Janeiro tem ou costumava ter sempre na Lagoa Rodrigo de Freitas, uma árvore de Natal. Era colocada lá e bem alta, com muitas luminárias. Se tornava até uma atração turística, e em outros lugares também tem. Nesse tempo de pandemia, isso tende a ser restrito, isso tende a ser até mesmo esquecido pela impossibilidade de chamar as pessoas para estarem ali naquele ajuntamento, para não promover um ajuntamento, né, uma aglomeração de pessoas, e manter as regras de segurança, de restrição, para que todo esse período seja superado com mais brevidade e de acordo também com a nossa cooperação. Infelizmente, há muitos que não estão cooperando, não é? Acham que esse tempo é de bobagem, um tempo que digo não no Natal, obviamente. Mas estou me referindo à pandemia, né? Acho que é uma bobagem, acho que é uma coisa à toa. Novamente a gente vê jovens, principalmente, abrindo mão dos cuidados, das cautelas, para estarem em raves, em festas, em congraçamento, em bares, restaurantes, em eventos de dança. É próprio do jovem querer estar com outros jovens, querer estar em festas, mas nessa época isso não é possível, isso não é bom. E ainda que os jovens tenham mais resistência, ou mesmo acham que tenham mais resistência, na verdade, eles se esquecem de que muitas vezes eles vão para casa e mesmo sem desenvolver os sintomas da doença, acabam levando esses vírus, o vírus da Covid-19, para dentro de suas casas. Ou transmitem a outros amigos e colegas que talvez não estejam no momento de imunidade tão boa, ou transmitem a seus pais, a familiares, porque lá atrás, 2, 3, 4 dias atrás, uma semana atrás, não tomaram cuidado. Se não tomam cuidado com eles próprios, também não vão tomar cuidado com outras pessoas, não é? Se Jesus disse ama o teu próximo como a ti mesmo, se você mesmo não está se amando, não está se cuidando, não está se protegendo, você também não fará isso com relação aos demais.
Mas nós estamos falando do Natal, da época do Natal, esse momento de congraçamento, esse momento que nos faz meditar no amor, nos faz querer estar junto com as pessoas, nossa família, que traz sempre essa multidão, essa explosão de luzes, né? Mas nós temos que pensar, a comemoração em família, ou restrita naquele núcleo familiar, precisa ser mantida. Mas só com aquele núcleo familiar. Ninguém de fora deve comparecer. Faça tudo virtualmente, faça pelo celular, faça pelo computador, pelo Skype ou por qualquer outro meio virtual. Mas a chama do amor do Natal deve permanecer. Mesmo que não seja possível fazer isso presencialmente. Mas o mais importante nisso tudo é época de luzes, época de enxergar a realidade com mais luminosidade, enxergar a realidade com outro tipo de visão, com outro tipo de ótica. Por alguns momentos, permitir que essa ambiência do Natal e todas as coisas referentes a isso, né? Principalmente, de novo, nessa questão da luminosidade das janelas, dos prédios, das casas, da árvore de Natal, das ruas, das portarias, dos prédios. Ou em alguns monumentos que, ainda que não possam ser visitados e atrair muitas pessoas, mas podem ser vistos, né, à distância, em reportagens, fazendo com que essa ambiência tenha um poder, assim, digamos assim, para aplainar um pouco, né, toda a tensão existente no coração das pessoas por conta desse momento tão único e tão terrível que não só eu e você estamos vivendo, mas toda a humanidade está vivendo. Mas isso me leva a pensar, será que essas luzes, essa ambiência de luz, de Natal, de congraçamento, né, de troca de presentes, será que isso tudo tem um poder assim tão restaurador na vida da pessoa? Ela pode trazer um alívio, como se fosse uma medicação para a dor, por exemplo, mas será que ela realmente seria capaz de fazer com que as coisas sejam diferentes, possam ser diferentes? Eu queria que vocês hoje lembrassem das palavras de alguém que foram ditas muitos anos atrás. E certamente penso que essas palavras trazem um significado muito importante para nós hoje. E eu convido vocês a meditarem juntamente comigo nesse texto de Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Na Bíblia King James atualizada, diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aleluia. Na João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Pegando um pouco mais do contexto de Isaías capítulo 9, vou ler ainda o versículo 1. Nós lemos o versículo 2. Nós vamos ler ainda o versículo 1, que diz assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quantos estavam desesperançados. Preste atenção. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali,
Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galiléia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. E no versículo 3, diz assim: multiplicaste o povo, deste-lhes grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. E por quê? Porque os ceifadores, ou seja, aqueles que estão colhendo, fazendo a colheita, eles têm que ficar alegres, porque a terra produziu os seus frutos, a terra deu os frutos, depois deles semearem, depois de trabalharem arduamente, e eles estão colhendo. Eles estão colhendo o fruto do seu trabalho, era o que eles precisavam não apenas para recuperar os investimentos, mas para a sobrevivência deles e de outras pessoas. Então eles se alegram sobremaneira ao recolher o fruto da terra. Ao mesmo tempo, aqueles que se regozijam com os despojos de guerra. Ora, um povo que derrotava um outro povo, um povo que era vitorioso na guerra, se alegra porque venceu, se alegra pela conquista, se alegra pelas conquistas que advirão pela conquista da vitória, muito mais, sem esquecer, no entanto, do que aqueles que deram suas vidas durante o período da guerra, aqueles que morreram durante a guerra, aqueles que sofreram durante o período da guerra, aqueles que partiram em meio à guerra, em meio ao combate, em meio à luta. Não obstante, a despeito do respeito e a respeito da tristeza, a alegria da vitória e com as consequências dessa vitória, sobrepujam e irão sobrepujar, e é necessário que seja assim, porque senão fica todo mundo prostrado na tristeza, fica todo mundo imobilizado na tristeza, mesmo que tenha alcançado vitória, pensa do que adiantou isso tudo. E a tendência é que a pessoa se paralise, a pessoa se entregue a uma melancolia, a uma depressão, e nada mais é feito dali por diante. Então é preciso sim se regozijar após o cumprimento daquele período de luto que toda a situação de tristeza requer, mas avançando em relação em rumo à vitória, O texto então diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Interessante que o povo andava nas trevas, mas mesmo assim, com todas aquelas trevas, o povo ainda andava. Então, o sentido do texto que nós temos que pensar aqui eram trevas, sim, eram densas trevas, mas não é o tipo de treva, o tipo de escuridão que a gente imagina, que não nos permita dar um passo adiante ou para trás. Melhor é que nós fiquemos parados, porque a gente não sabe se um passo adiante já tem abismo, ou um passo atrás já tem abismo. Não é esse tipo de treva, não é esse tipo de escuridão que o texto está dizendo. O texto faz menção de o povo que andava nas trevas, ou seja, o povo nem se dava conta de que estava nas trevas. O povo vivia, andava, comia, deitava, acordava, dormia, trabalhava, casava, davam-se em casamento, faziam todas as coisas de uma vida normal, mas não se davam conta de que estavam em trevas, de que estavam andando em trevas. O povo que andava nas trevas. Então era um povo que vivia, não era um povo estático, imóvel, imobilizado por uma densa escuridão. Muitas vezes, no local onde eu trabalhava, em Petrópolis, quando a gente, muitas vezes, descia logo cedo, de manhã, após o plantão, havia uma neblina tão intensa, mas tão densa, e com chuva ainda por cima, que muitas vezes a gente realmente não conseguia enxergar o caminho. E os limpadores de para-brisa ligados na potência máxima e desembaçador também, e não dava conta.
ou tinha que decidir, ou caminhava, ou andava com muita cautela, muito vagarosamente, para que os olhos se acostumassem, e possibilitassem ainda andar um pouco, ou parava no acostamento, só que parar no acostamento, em algumas ocasiões, não é a melhor opção, porque a pessoa que está vindo atrás, um caminhão, um ônibus, ou um outro veículo, ele não tem muita noção se aquelas luzes de alerta, que é o pisca-alerta que está ali, se a pessoa está parada ou se a pessoa está andando. Isso pode dar uma falsa impressão, essa neblina intensa faz com que os sentidos possam ficar confusos. E é o que acontece com essas trevas a que o texto faz menção. Diz o povo que andava nas trevas. A terra não estava em trevas, era o povo que andava nas trevas. Diz o texto que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Ora, o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então não era um luminete, um filete de luz qualquer, porque dependendo do tipo de treva, de escuridão, isso também não vai ter resultado nenhum. Mas diz que viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Não é a terra que estava em trevas. Era a terra da sombra da morte, mas não era a terra que estava. Os que habitavam, sobre os que habitavam, então era sobre as pessoas, sobre aquele povo, resplandeceu a luz. A luz não veio para iluminar a terra nesse sentido. A luz não veio para tirar aquela terra daquela escuridão ou daquelas trevas, ou daquele contexto. A luz não veio para mudar o contexto em si, o ambiente em si. A luz veio para mudar as pessoas, o povo que habitava ali. Porque você não pode mudar o ambiente sem mudar as pessoas. Você pode pintar uma casa, você pode pintar uma praça, você pode ter todos os cuidados de jardinagem e paisagismo numa praça ou num local e deixá-lo lindo. Você mudou o ambiente. Mas se as pessoas que frequentam aquele lugar ou que vão ali não mudarem, ou seja, quiserem continuar a pichar o lugar, quiserem continuar a depredar o lugar, quiserem impedir as pessoas de terem acesso àquele lugar, quiserem fazer coisas ilícitas ali naquele lugar, não vai ter adiantado nada em ter embelezado ou ter feito uma obra paisagística ali naquele lugar. As pessoas é que precisam mudar. O texto diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Esse texto nos fala de uma outra coisa muito importante. Por maiores que sejam as trevas ao redor, e ainda que você não tenha consciência das trevas em que anda, porque era o contexto desse povo, o povo que andava nas trevas, ainda assim vivia normalmente, mas não tinha noção, não tinha consciência de que estava andando em trevas. Achavam que seus caminhos eram bons, achavam que seus caminhos eram os melhores, achavam que nada havia de errado em sua vida, achavam que tudo que eles estavam fazendo estava certo, estava correto, não precisava ser melhorado, não precisava ser corrigido, não precisava ser, sobretudo, alterado, transformado. Eles se bastavam. Estamos bem, não precisamos de nada, não precisamos de ajuda, nós estamos bem, vamos dar conta disso tudo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A grande possibilidade que se abre aqui, o que salta aos nossos olhos aqui é que, independente das trevas, o povo que nela está pode ver a luz. Não uma luz qualquer, mas pode ver
uma grande luz. E sabe por quê? O mesmo versículo, na sua continuação, diz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Ou seja, era uma coisa tão intensa, era uma coisa tão praticamente fazendo parte da vida deles, que eles não percebiam que, ainda que eles estivessem fazendo todas as coisas, vivendo a vidinha deles normalmente, como a gente diz, né? Deixa eu viver a minha vida, ou como certas letras de música aí, né? Vamos viver a vida, tá tudo bem, né? O que diz o texto é sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Eles não percebiam, mas a sombra da morte vivia permeando e vivia rodeando a todos eles. Vivia rodeando todos eles, fazia parte do contexto deles, eles não se davam conta disso. Pois sobre este povo que habitava nesta terra, que habitava nesse lugar, nesse ambiente, resplandeceu a luz. Isso significa dizer que eles não fizeram nada para que essa luz surgisse. Eles não construíram uma tremenda obra de engenharia ali, uma hidrelétrica para fazer iluminar a cidade. Não é esse tipo de luminosidade, não é esse tipo de luz que o texto está falando. Era algo que não ia iluminar só o ambiente. Esse é o segredo, esse é o ponto principal. Não é o ambiente que tem que ser iluminado, não é o ambiente que ser transformado, é o homem, é a pessoa, é o ser humano, é o povo, é a etnia, é a nação. É o ser humano que precisa ser transformado. Povos e nações do mundo inteiro precisam entender que essa é uma época linda, é uma época maravilhosa, é uma época que faz aflorar em nossos corações os sentimentos que classificamos como bons. São sentimentos assim voltados para a família, voltados para o amor, voltados para o arrependimento, voltados para uma sensibilização maior da nossa alma. Mas essa ambiência não vai fazer com que nós sejamos mudados. Porque passa essa época de Natal, as pessoas voltam a fazer o que faziam antes. Voltam aos mesmos comportamentos de antes. Então, mais uma vez, fica evidente que o que precisa ser modificado, iluminado, transformado, é o coração do ser humano. O coração do homem. O homem a quem Deus criou com tanto amor, a quem criou com tanto zelo. Foi o único momento de todos os dias da criação em que Deus disse: é muito bom. Viu Deus que era muito bom. Os outros dias foram bons. Mas no dia em que ele criou o ser humano, aleluia, viu Deus que era muito bom. Este homem, este ser humano, é que precisa ser transformado. Esse homem é que precisa ser modificado. O homem transformado, aí sim, vai ser capaz, porque ele já foi transformado, de modificar o ambiente, porque ele vai ver primeiro o seu próximo, o seu semelhante, de uma outra maneira. Porque ele viu, ele compreendeu, ao ver essa grande luz, que é Jesus, já antecipo, é Jesus, viu o que Jesus fez por ele, viu como Jesus o iluminou, viu como Jesus o transformou, entendeu o propósito de Deus para a sua vida em Jesus Cristo, fez com que toda a sua vida fosse transformada. Ele apenas deixou que Deus o transformasse, modificasse. Então foi uma luz que não foi obra de engenharia, não foi uma obra de ligar uma lanterna, recarregar uma pilha, colocar uma lanterna, colocar um holofote, usar uma lanterna de detetive, não. Tudo isso você só ilumina o exterior. Você pode usar uma cânula, você pode utilizar até uma fibra ótica em alguma parte do seu corpo para iluminar, para você ver, para você distinguir, para você fazer o diagnóstico numa parte interna do seu corpo. Mas depois que você tira o catéter, depois que você tira a fibra ótica, depois que você tira aquela luz dali, acabou. Volta a ficar como estava antes.
A luz a que o texto se refere é uma luz que transforma. O ambiente ao redor só vai ser transformado se você for transformado por Jesus. As trevas que existem ao seu redor podem ser transformadas e serão transformadas pela luz que há em você, ou que vai haver em você por meio de Jesus Cristo. E foi por isso que Jesus veio. Nós estamos falando do Natal. Estamos falando do aniversariante, como muitas pessoas dizem. Então nós temos que falar de Jesus. Nós precisamos falar de Jesus. É a época do nascimento de Jesus. Natal só é Natal por causa de Jesus. Embora muitos acreditam que seja por causa de Papai Noel. Mas o Natal, o significado do Natal, o sentido do Natal foi e será o nascimento de Jesus. Sempre. Você gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, concordando ou não concordando. Mas este é o sentido do Natal. E Jesus quer nascer na sua vida. Jesus quer brilhar na sua vida. E aí você vai enxergar a vida de outra forma. Você vai ver o semelhante de outra forma. Você vai ver o ambiente de uma outra forma. Porque Jesus já começou a transformar o seu interior, transformou a sua vida. Olha o que diz o Senhor Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 16. Ele repete as palavras do Senhor. Aqui em Mateus 4, 16, ele diz assim: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da norte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui Jesus não apenas está dizendo que ele é a luz, mas ele está dizendo também que é preciso de algo mais. A luz resplandeceu, está ali. Ele é a luz do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele também está dizendo mais uma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou. O reino dos céus chegou trazendo toda a luminosidade que a humanidade precisa. O reino de Deus trazendo uma outra realidade que o mundo não conhece. O reino dos céus chegou trazendo a esperança, trazendo paz, trazendo amor para as pessoas que o mundo não conhece. Não são gestos, não são ações, não são épocas de amor, de generosidade, de perdão, de congraçamento. É o reino dos céus que é feito, que é constituído de todas essas coisas de uma forma permanente. Ah, pastor, está dizendo então que a nossa vida aqui será perfeita? Não. Não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós começamos aqui, a viver uma vida com um significado diferente, com um sentido diferente. Não só por nós, mas pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que essas pessoas também possam ter acesso a essa grande luz. Para que essas pessoas também saibam que o reino dos céus chegou. E chegou, sabe por quê? Porque o homem precisa, porque a humanidade precisa, porque eu precisei, porque você precisa. Porque outras pessoas precisam. Eu não precisava ter feito nada disso. Pense bem. É a nossa vida. Nós escolhemos muitas vezes errar. Muitas vezes nós escolhemos pecar. Muitas vezes nós escolhemos fazer o que é mal, fazer o que é errado, achando que nós estamos plenos de razão e tudo se justifica para nós. Há pessoas que se escondem ou querem, digamos, se satisfazer nas letras, no conhecimento. E aí vem a antropologia, vem a sociologia, vem o iluminismo. Iluminismo, luz. O que resolveu na história? O que modificou na vida do homem?
Aí vem o humanismo. O que trouxe de solução? O que trouxe de mudança? O que pode trazer de mudança? Quando você pega o homem que foi criado por Deus, a quem Deus diz, é muito bom, mas não é excelente, não é o melhor. E sabe por quê? Não foi porque Deus não fez assim, mas porque ele se desvirtuou. Ele se afastou da presença de Deus. E a única forma dele retornar à presença de Deus é ele enxergar onde foi que ele errou. E onde foi que ele errou? Foi quando ele errou contra Deus, foi quando ele desobedeceu a Deus, foi quando ele pecou contra Deus. Quando você faz isso, você se afasta de Deus e você está em trevas. Você anda em trevas. Pensa que não está, mas está. Você nem percebe, na verdade, que as trevas estão ao seu redor. É uma escuridão que, na verdade, você não vê. Mas é uma escuridão que vai lhe arrastar para uma vida muito infeliz, muito triste. Não é que você não vai ter momentos de felicidade, de alegria, de realização, mas não serão coisas que darão sentido à sua vida. Há muitas pessoas que se acham tão sábias e tão importantes que não aceitam ser ensinadas por ninguém. Muitas pessoas dizem, olha, você não tem nada que me ensinar, aqui nesse lugar ninguém me dá lição de nada, eu não tenho que aprender nada com vocês é que têm que aprender comigo, eu é que sei das coisas, vocês têm que me seguir. Se você está em trevas, mesmo que você não veja, não saiba, não reconheça, para onde você vai ser, para onde você vai e quem você vai querer guiar? Será que para onde você está indo e onde você certamente vai guiar outras pessoas, será que ali terá a resposta? Eu entendo e vejo que não, porque o texto foi claro ao dizer: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Isso quer dizer que não foi uma nem outra pessoa do povo. Foi o povo viu uma grande luz. Agora, entre você ver uma grande luz e querer seguir essa grande luz, é uma grande diferença. O povo viu uma grande luz. Essa grande luz já chegou, já veio. Permanece. Mas você irá decidir se vai querer ou não seguir essa grande luz. Uma coisa eu digo a você: não há trevas que escondam a luz de Deus. Não há escuridão que seja imune à presença de Deus, à luz de Deus. Não há lugar onde você possa estar. Ah, se eu estiver soterrado, se eu estiver mergulhando, se eu estiver fazendo qualquer... Eu estou lá numa cápsula espacial. Ou estou explorando uma montanha. Eu estou dentro de um túnel, estou no metrô. Estou fazendo qualquer outra coisa, numa caverna. Será que ali, aqueles seres marinhos que estão lá no abismo do mar, que necessitam de um luzeiro próprio para enxergar as coisas, e mesmo abaixo disso, ainda que não tenha isso, mas há vida, será que ali a luz de Deus alcança, a luz de Deus pode chegar? Olha o que diz, e eu estou encerrando, no Salmo 139, Salmos capítulo 139, versículos 11 e 12. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. E isso também está traz um outro aspecto importante, porque quando você pensa que está na luz, na verdade você não está, e a luz ao meu redor se tornará em noite, e é por isso que o povo que estava andando em trevas não percebia que estava andando em trevas. Mas como ver isso? Muito simples. Como você pode ver um sistema onde uma pessoa oprime outra, uma pessoa onde maltrata outra, uma pessoa onde que mata outra pessoa?
Pessoas que têm poder querendo ser adoradas, querendo ser exaltadas, querendo dominar outras pessoas, querendo ser adoradas, respeitadas, veneradas por isso. Pessoas com tanto e outras pessoas sem nada. Pessoas que oprimem os outros pelo poder. Pessoas que não se importam em ver o outro sofrendo. Pessoas que creem numa espécie de filosofia, numa espécie de ideologia, querem fazer todas as demais pessoas se curvarem, nem mesmo que seja debaixo da clava, debaixo do poder, debaixo do ferro, debaixo de seja qual for o instrumento utilizado, para subjugar os povos. Quando o que Jesus veio trazer foi liberdade. Não liberdade diferente, liberdade é diferente de anarquia. Mas liberdade para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. Porque Jesus quis vir. Ele quis vir. Estava com Deus na sua glória. Ele quis se tornar ser humano, quis experimentar a vida como ser humano, viver a vida como ser humano, e, sobretudo, ver as agruras do ser humano e, como homem, vencer todas as dores e todas as dificuldades do ser humano e, por último, derrotar a morte. Porque ele morreu por causa dos nossos pecados, dos nossos erros, para que essa luz brilhasse nas pessoas, no povo que andava nas trevas, para que essa luz que não foi enterrada naquele túmulo e ali ficou, essa luz não ficou ali reclusa naquele túmulo, essa luz não ficou ali prisioneira daquele túmulo, aleluia. Ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E essa luz foi espargida para o mundo inteiro. Nada pode ser feito para modificar isso. Podem calar um servo de Deus, uma serva de Deus. Podem perseguir os cristãos. Podem perseguir aqueles que seguem a Bíblia. Mas não vão calar a palavra de Deus. Não vão calar a voz de Deus no mundo. Não vão obscurecer a luz gloriosa de Deus que veio para iluminar a terra. Versículo 12 de Salmo 139 diz assim: constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar. Preste atenção nessa parte agora. Pois a noite brilhará como o meio-dia. A noite brilhará como o meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. E isso quer dizer que não há treva que consiga se esconder de Deus. Não há treva que consiga impedir a chegada da luz de Deus. Não há treva que não seja invadida, iluminada, afastada, afugentada pela luz de Deus. Pergunto: se você conscientemente visse um local em trevas, você escolheria ir pelo local não iluminado em trevas, ou você preferiria andar pelo caminho iluminado, onde você está vendo tudo, onde você está vendo, onde você está pisando, o que espera você ali à frente? Essa é a grande diferença. A humanidade muitas vezes não percebe que está em trevas, que está vivendo em trevas. Mas Jesus veio para iluminar o caminho, para iluminar o que está diante de você e dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas verá a luz da vida, terá a luz da vida. Neste Natal, festeje com sua família, com calma, com segurança, com amor. Mas que o que haja em seu coração não seja apenas os efeitos dessa ambiência de congraçamento, de amor, de troca de presentes,
não ser uma mera sensibilização da sua alma, mas permita que verdadeiramente, efetivamente, a luz de Jesus Cristo nasça em seu coração, se você ainda não fez isso. Diga corajosamente ao Senhor Jesus: eu quero que o Senhor seja a luz da minha vida. Eu quero que o Senhor ilumine a minha vida, começando no meu coração, de dentro para fora, para que a luz que há em mim não sejam trevas, mas sejam luz, seja realmente a tua luz. Não a luz do meu conhecimento, do meu entendimento, da minha formação, do meu saber, das minhas boas intenções, mas seja a luz verdadeira do Senhor Jesus. Seja a luz verdadeira do reino dos céus que já chegou. E eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador e Senhor. Aleluia. Entregue a sua vida a Jesus agora, se você ainda não o fez. Dê esse presente ao aniversariante. Você verá as bênçãos. Não só porque você terá bênçãos, mas porque você precisa, na verdade. Como eu precisei, como todo ser humano precisa. Mas você verá que quando você dá esse presente a Jesus, a sua vida, sabendo que tudo no mundo é dele, mas você se oferta para aquele que se ofertou por você, entende? Ele se ofertou naquela cruz por você, por mim, por todas as pessoas. Mas oferte a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Ele como presente para Ele. Você terá a vida de Jesus em você, não apenas nesta vida, mas para depois, mas principalmente também aqui nesse plano, nesse terreno, nesse momento que nós vivemos, especialmente em momentos de pandemia ou fora desse momento de pandemia. Você terá a companhia de Jesus cuidando de você e abençoando você de maneiras tais que você nem sequer pode imaginar. Mas não faça isso por conta das bênçãos. Não faça isso por conta do que você pode receber de Jesus. Além do que, na verdade, Ele já fez por você, que foi entregar a sua própria vida por você e por mim. Então faça isso pelo que Jesus fez, não pelo que Jesus pode lhe dar. Aí você vai entender o verdadeiro sentido do Natal. Que o Senhor assim abençoe a sua vida e faça nascer a luz do Senhor em sua vida. Recebe em seu coração a luz de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, aleluia, em sua vida neste dia. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida, me arrependo dos meus pecados, se Tu o meu Salvador, se Tu o meu Senhor, se Tu a luz da minha vida. Que o Senhor assim o abençoe e lhe conceda um sábado e um final de semana, um período natalino, um período de final de ano, repleto da sua presença, cheia de luz, da luz santa e maravilhosa de Deus, que afugenta e afasta todas as trevas, não apenas na sua vida, mas em toda a sua família. É a oração que faço nesse momento, e é o meu desejo sincero em nome de Jesus. Amém.